paz e no lar. Evangelho no coração. Dia 23 de setembro do ano de 2020. A primavera se agiganta aos nossos olhos e aos nossos corações. Que as flores possam nos encantar, a nos inspirar diante da magnitude da vida. Que o nosso coração possa pulsar numa cadência, num ritmo que favoreça ao despertar da consciência. Nos reunimos nas manhãs para orar, suplicando a intervenção do Altíssimo através dos ceareiros, espíritos amigos, que têm nos oferecido oportunidades valiosíssimas para o encontro definitivo que perpetue a dinâmica operacional da sabedoria e do amor em bases diferenciadas. O encontro divino. Por Jesus, mestre e médico, amigo, presente, possamos abrir os olhos para enxergar quem somos. Quais são os nossos objetivos e nos fortalecer em busca da implementação dos projetos assimilados, decodificados, reconhecidos e valorizados. No capítulo 28 da obra Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo, um compêndio literário de um valor inestimável, dos mais procurados da obra espírita, por diversos públicos, desde aquele que procura se aproximar de Jesus de uma forma religiosa, que o Espiritismo favorece, como outros que perpassam os olhos aleatoriamente, procurando um conselho diário específico, ao estudioso que avalia a obra de valor literário nobre, transcendente, e aqueles que, como nós outros, humildes trabalhadores, nos colocamos de joelho para aprender a orar. Orar trabalhando, orando, servindo. Orar por nós mesmos, pela humanidade. Orar pelo bem comum. Orar pela paz. Orar pelo amor. Orar pelo remédio, pelo pão, pelo cobertor, pela sopa. Rogar forças para vencermos os obstáculos do caminho. No capítulo 28, Preces Espíritas, Allan Kardec deposita um ensinamento em nossa manhã, dizendo: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. É a abertura do capítulo 28. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Amigos, familiares, colegas,
companheiros de ideal, estamos procurando dar as mãos pela expressão do coração, da sinceridade. Sem essa força, por certo, muito ficará por fazer, a definir que juntos podemos mais, muito mais. E em função dessa ligação dos sentimentos, o espírita, ou os verdadeiros espiritistas cristãos, ensina Allan Kardec, conforme a descrição contida no livro dos Médiuns, no capítulo 3º, no item 28, verdadeiros espiritistas ou espiritistas cristãos, os que não se contentam com admirar a moral espírita, os que praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que sua existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, a única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. A relação com eles sempre oferece segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de praticarem o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder que obedecem. Estamos aqui para orar, em busca de nos tornarmos verdadeiros espíritas ou cristãos, praticando a caridade. Como afirma um poeta, lavar a boca com a água limpa para proferir a poesia do bem viver. Na transformação de nós mesmos, na chamada evolução, que significa mudança, favorecendo o progresso, que significa ascensão, na hierarquia do mundo dos espíritos. Nada mais confortador, motivador, do que nos sentirmos pequenos, mas ao mesmo tempo filhos. Filhos do Altíssimo. Filhos de Deus. A obra mais perfeita da criação. Somos filhos quando reconhecemos e fazemos da nossa jornada manifestação luz, seguindo o conselho dado por Jesus. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Orar é um ato de caridade. E nessa manhã, pelos espíritos penitentes, a definir o tema do nosso encontro, arrependimento sincero. Quem são os espíritos penitentes? No item 73 das preces espíritas, Kardec diz assim: fora injusto incluir na categoria dos espíritos maus os sofredores e penitentes que pedem preces. Podem eles ter sido maus, porém já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. São apenas infelizes. Já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Que maravilha! Nesta síntese, observa-se
o potencial energético de sabedoria, força para uma tomada de posição, uma revolução moral. Os homens procuram revolução fora. Na verdade, a revolução com o espírito é dentro. E revolução não significa guerrear. Significa reposicionar numa órbita, conforme define a física. Numa órbita. Reposicionar. Como espíritos, reposicionar porque houve um distanciamento. Esse afastamento da órbita primeira se dá quando distorcemos, quando desviamos, nos desarmonizamos, desequilibramos. Então, para voltar ao caminho, e Jesus é o caminho, e ele indica como orbitar em torno da perfeição, justiça, amor e ciência, conforme afirma Paulo na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, é trabalhar na reharmonização e na reparação. É simples. Não se preocupe quando alguém falar de órbita, de um corpo que está orbitando no espaço. Embora a física explica, estuda. Mas a orbitação aqui é em nível espiritual e moral. E você, como um cidadão do universo, uma pessoa simples, compreende o que nós estamos dizendo. Porque quando afastamos da órbita, sofremos. Porque desarmonizou, ficou doente. Então temos que tomar remédio para voltar ao caminho do bem. E a vida volta à sua relativa perfeição. Observem que especial, que momento favorável que os espíritos estão prodigalizando nesse momento em que estamos juntos refletindo sobre a importância de orar pelos penitentes. Porque não são espíritos maus. Embora em outro episódio nós vamos orar pelos espíritos maus, que estão deliberadamente afastados desta órbita. Os espíritos sofredores e penitentes estão classificados aqui como aqueles que pedem preces. Aqueles que estão levantando o dedo dizendo: Senhor, não esqueça, socorra-nos. É no momento da desencarnação, é nas suas descobertas pós a mudança, a chegada no mundo espiritual. Eles podem ter sido maus, podem ter sido, significa que foram, porque alguns cometeram alguns delitos, julgando ser o melhor, e descobriu que não foi. Só que Kardec diz assim: porém, já não o são. Ou seja, já não são por quê? Aí vem a reflexão. Porque reconheceram. Mas isso é suficiente? Ao nível da evolução, é suficiente. Porque evolução, trazendo o pensamento de Charles Darwin, significa mudança. Então já não são mal por quê? Já reconheceram o mal e mudaram o painel mental. Então é uma tomada de decisão. Eu fiz e não quero mais. Mas isso é suficiente? Basta orar para a ascensão? Não, nós falamos de evolução. Como o mal também evolui, o bem evolui.
Como o mal evolui? Uma doença degenerativa está em processo de evolução. Está de acordo? Nós estamos reunidos aqui num processo de evolução, ou seja, nós estamos evoluindo para a luz, para o bem. Então a evolução é neutra. O que vai dar a nota positiva ou negativa é quem a comanda. É o fator vontade. Mas o que nos chama a atenção, nós fomos chamados para refletir com vocês anteriormente na preparação, sob a orientação do nosso coordenador, é para que a gente fique atento a essa expressão, já não o são, desde que reconhecem suas faltas e as deploram. Amigos, acabou o inferno, se tornou o céu. Mas espera aí. Mas basta dizer Senhor, Senhor? Isso não é suficiente para entrar no reino dos céus. Aqui não está sendo enaltecida a palavra vazia. É a palavra potência. É a palavra força que compreende o dever e aciona a vontade. E a partir do momento em que o indivíduo reconhece a sua falta, ele está dando um passo gigantesco para o trabalho que vai colocá-lo no caminho de volta, gravitando em torno dos princípios virtuosos, o que naturalmente desvinculou do círculo vicioso. Então há uma diferença. Vício e virtude. O vício existe porque foi acalentado. E hoje, o hábito instaurado gera dificuldades. Para sair do círculo vicioso, não podemos brigar com ele. Não resista. Não resistais ao mal. Crie um novo ambiente de trabalho que naturalmente o vício será substituído. Ele continua com cicatriz? Sim, até que haja uma superação total. Por isso, somos chamados a tomar cuidado com o vício. Porque se mudou o hábito, as matrizes estão lá, porque fomos nós que implementamos. Então é melhor você não passar na esquina perto. Trafegue em outro quarteirão. Porque se der 5 minutos de atenção para o chamado, para a prática anterior, costuma-se retornar e ir lá ficar. Não conseguir se desprender com facilidade. Aí terá que recomeçar o processo pelas vias mais dolorosas. Vocês já observaram que quando nós identificamos o problema, o nosso discurso frequenta muito essa zona? Um exemplo, o indivíduo é eis aquilo. O discurso dele sempre é atacar aquilo. O que significa? Que ele está ainda focado na raiz, na cicatriz. A dinâmica do evangelho, lucificado pelo Espiritismo, é de um discurso que não enalteça a sombra. No evangelho, nós falamos de vícios, a não ser falar das imperfeições morais, mas em momento algum se detalha aquele assunto ou a outra especificação. Porque nós estamos lutando para superar. Se você fica falando, você coloca o indivíduo dentro da grade, que ele mal colocou os pés para fora. Então o discurso é nobre, elevado, libertador, pela luz, que aponta
que há possibilidades de uma nova construção. Então, o espírito penitente, sofredor, ele está reconhecendo. E aí tudo começa. Lembram de Paulo na entrada de Damasco? Ele estava gravitando em torno do conflito. Ele estava preso nas alimalhas do passado. O Cristo visitava Paulo há muito tempo. Não foi na entrada de Damasco apenas, como sugere a história de uma forma milagrosa. Para quem estuda a evolução com as informações que o mundo espiritual depositou, compreende que houve um processo. O Cristo visitou Paulo quando ele ficou encantado com Moisés. Da mesma maneira, quando jovem, era um competidor, era um esportista, o Cristo estava com ele. O Cristo estava com ele nas suas atividades familiares. O Cristo estava com ele quando ele conheceu a sua noiva Abigail e por ela apaixonado se transformou num grande romântico. O Cristo estava com ele. Só que ele foi se enceguecendo pela ilusão, ele foi exagerando aqui e acolá. Ele começou a lidar com os problemas anteriores que ele trouxe de suas vidas pregressas. Mas ele era um vaso escolhido, a definir que a sua possibilidade de vitória era muito maior do que a da derrocada. Mas ele podia ter falhado. Parece uma heresia falarmos da possibilidade da falha de Paulo. Paulo, a história agora nos apresenta como o maior de todos os discípulos, porque foi ele o pilar da história do cristianismo, no sentido de organização, de divulgação. Mas ele podia ter falhado. No Espiritismo aprendemos que Jesus, quando falou para Allan Kardec que uma missão não pode ser depositada apenas na mão de um homem, significa que muitos estavam preparados para fazer. Não como ele fez, mas diferente. Melhor ou pior, não interessa. É diferente, porque cada um faz do seu jeito. E no momento do conflito, Paulo se torna uma alma sofredora e penitente. E eis que ele começa a mudar intimamente. E foi nesse processo do conflito entre a luz e a treva que houve uma intervenção. Aí sim, a prece foi atendida e Jesus entrou em cena. E se faz visível na entrada de Damasco. É essa luz que visita os espíritos que estão pedindo, que estão solicitando oportunidade. É a Damasco deles, como está sendo a nossa. Pois se estamos em nome do Cristo agora, significa que nós estamos também na tentativa de mudar. Porque os conflitos ainda imperam e nos sentimos infelizes quando reconhecemos os nossos erros. Reconhecer as suas faltas e as deplorarem. São apenas infelizes. Continua Kardec dizendo, já alguns começam mesmo a gozar de relativa felicidade. Vejam que ingrediente a mais. No momento do reconhecimento e da deploração das faltas, para alguns, já o estado de alma os graduam a uma relativa felicidade. Descobriu. Não sentem vergonha, sentem motivação para dizer assim, agora não mais. Tomada de decisão
é antecipada pela mudança mental, pela consciência. E a maior das caridades é orar por esse processo e por aqueles que sofrem, que têm dúvida, e outros que já estão convictos da necessidade de acessar a novidade de vida em busca da plenitude, da soberania, da autonomia interior. Deus de misericórdia, nos inspire nesse momento em que Gênesis no lar favorece o nosso despertamento. Deus, Pai de infinito amor, de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém, que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Bons espíritos, a cuja voz ele desatendeu e que agora deseja escutar, permita-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Espírito, você que ouve esta oração, nós te felicitamos pela mudança que em ti se operou e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se te comprazias outrora em fazer o mal, é que não compreendias quão doce é o gozo de fazer o bem. Também te sentias por demais baixo para esperar consegui-lo. Mas no momento em que pusestes o pé no bom caminho, uma luz nova brilhou em teus olhos. Começastes a gozar de uma felicidade que desconhecias e a esperança te entrou no coração. É que Deus ouve sempre a prece do pecador que se arrepende. Não repele a nenhum dos que o buscam. Para entrares de novo e completamente na sua graça, ouça, esforça-te daqui por diante não só para não mais praticares o mal, senão que para fazeres o bem e, sobretudo, para reparares o mal que fizestes. Terás então satisfeito a justiça de Deus. Cada uma das boas ações que praticares, a começar pelos seus bons pensamentos, apagará uma das tuas faltas passadas. Já está dado o primeiro passo. Agora, quanto mais avançares no caminho, tanto mais fácil e agradável ele te parecerá. Persevera, pois, e um dia terás a glória de ser contado entre os espíritos bons e bem-aventurados. É uma prece, é uma rogativa, mas também é uma afirmativa, é um testemunho
que todos nós, como candidatos à transformação, ainda cheios de imperfeição, apoiados na oração, investimos na redenção. Eia a hora, agora, que a ponte luz, o Evangelho de Jesus, penetre e permaneça em definitivo nos domínios do coração. É o que os seus amigos desejam para vocês, pois desejamos o mesmo para nós. Juntos, fazendo parte da família espiritual de Jesus, que não é um sacerdote que vem te condenar a nada, pelo contrário, ele vem dizer que te espera. E os erros passados ficam catalogados na conta de um arquivo que não nos importa agora. Pois o chamamento é para um voo na direção da imortalidade, da excelsitude, do amor, da bondade, da caridade, da felicidade e da paz. Muito obrigado, amigo. As tuas lágrimas nos comovem. Mas os seus passos certeiros, firmes, é que nos deixarão realmente felizes. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Você não morreu, pois a morte só existe para o homem sem fé. Vá adiante. As portas estão abertas. E a toda a família do Gênesis no Lar, as portas desta quarta-feira, dia 23 de setembro, estão descerradas para que a gente observe um jardim de bênçãos chamado primavera. O viajor na terra é convidado para passear entre as flores, sentir os seus perfumes e se encantar com a dinâmica da humildade de um jardineiro que aprende na simplicidade a prosseguir, semeando e colhendo, trabalhando e renovando, e aprendendo sempre uma nova lição. Ave Cristo, Ave Cristo. É a saudação pela qual nos despedimos. Bom dia para todos.